Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bora falar finalmente o vídeo falando da... Eu fiz vários shots recentemente comentando as histórias que estão todas no volume Crise Sombria, tá? Volume 1. Estão todas reunidas ali, mas tem o Dia do Quadrinho Grátis, tem o Rumo à Crise Sombria, e esse vídeo é para falar sobre o miolo da história, a parte principal, que é o Crise Sombria, né? O Dark Rise of Phantom Earth, edição número 1. Começa repetindo, né, várias passagens que vocês já viram nas outras histórias, que o começo com a vigília, fazendo a vigília da Liga da Justiça. Aí corta pra cena do pessoal contendo o ataque da Irmandade Cobra ali. Eis que chega o Hal Jordan, Lanterna Verde, em poucos segundos, em um segundo, né, na verdade, praticamente um segundo, digamos assim, resolve tudo. Esmaga todo mundo com o seu poder e resolve tudo. Vocês vão perceber que tem uma mira. Tem alguém fazendo uma mira no filho do Superman o tempo todo. E onde ele vai, essa mira está acompanhando ele está sendo seguido. Tá? Claro que se vocês prestarem atenção no começo, vocês vão ver que é o Exterminador. O Exterminador está perseguindo ele. E aí, corta para aquele momento o pessoal vai para o hospital, vai conversar com o Adão Negro no hospital, porque até então o Adão Negro é o único sobrevivente. Ele é o único que conseguiu sobreviver do massacre da Liga da Justiça, da morte da Liga da Justiça. E ele resume, bem resumido ali, os acontecimentos. E ele descobre, inclusive ele meio que fala isso, ele descobre que o poder dele, o poder dos velhos deuses, ele interrompe essa conexão com a Grande Escuridão. Vocês viram que eu tenho postado, que aproveitando a Crise Sombria, o que a Panini fez? A Panini mandou de volta para as bancas a Fronteira Infinita. Porque a Fronteira Infinita, o grande antagonista da Fronteira Infinita, é a Grande Escuridão. A Grande Escuridão ela é uma entidade muito mais antiga do que o próprio universo DC, do que o próprio multiverso DC, agora o Omniverso, que eu já expliquei em outros vídeos, em outro vídeo o que é. Tá? Então, havia a Grande Escuridão, aí surgiu a Grande Luz, né? A Luz, ou a Luz Imaculada, como é chamada na história, certo? E aí depois, a Luz tomou conta de tudo. E depois da luz, não tem a passagem de tempo exata, mas depois da própria luz surge essa grande concentração de energia, né? E essa grande concentração de energia resulta na explosão que dá origem ao universo DC, né? Que depois virou o multiverso e agora o Omniverso. Mas são duas entidades. Tanto a escuridão, a grande escuridão, como vamos chamar de grande luz, são duas entidades. Essas duas entidades existiam antes do próprio universo DC. Tá? E essa grande escuridão ela fica a maior parte do tempo dormindo. Tanto que é mostrado ali já logo no começo da Fronteira Infinita que ela está aprisionada, né? Uma parte dela, digamos assim, fica aprisionada na Terra Ômega, que é para ela ficar dormente, para ela continuar adormecida. A grande escuridão ela foi citada pela primeira vez numa história do Monstro do Pântano, do Alan Moore, nos anos 80. Ela aparece... não da maneira que ela aparece agora, mas ela aparece de novo, digamos assim, na Crise nas Infinitas Terras, tá? E a partir da Fronteira Infinita que ela vai ganhando grande destaque, né? E a ideia, assim, ela não tem como ser destruída, não dá para destruir. É como se fosse Yin Yang, entendeu? Quem sabe o conceito de Yin Yang entende bem isso, e quem não sabe é só dar uma pesquisada rápida aí. Então eles precisam fazer com que a Grande Escuridão fique adormecida a maior parte do tempo. Ok? A Grande Escuridão, o Darkseid achou que conseguiria controlá-la e não conseguiu. Então a Grande Escuridão ela foi a protagonista na Fronteira Infinita e a grande antagonista e a grande antagonista agora de novo. Certo? E eu já fiz um resumo. Tudo que vocês precisavam saber sobre a Grande Escuridão. Ok? E o poder do Adão Negro, tá? O raio mágico dele, ele corta essa conexão. Tanto que até o Darkseid está sendo controlado. O próprio Necron, lembra do Necron? Da Noite Mais Densa? Que muitas pessoas acharam na época que ele era essa grande escuridão, a representação dessa grande escuridão. É a representação da morte, que é uma outra entidade. Tá? Mas não é a grande escuridão. Então o poder dos velhos deuses corta essa conexão. Inclusive a Fronteira Infinita, ela não é uma grande história. Eu vou fazer vídeo talvez falando dela agora que ela tá voltando nas bancas. A número 1 ainda tá nas bancas, em algumas bancas. Tem a número 2 também, tá? Então,
Acho que o resumo já é o suficiente. Então ele interrompe essa conexão, certo? E ele descobre isso. Inclusive, como nos quadrinhos hoje nada mais se cria, tudo se copia, quando ele chega no final da história para contar, é meio que... É muito... Não é exatamente uma cópia, né? Mas é muito o surfista prateado chegando para anunciar o desafio infinito. E aí o pessoal conversa com ele, ele explica e tal. E o John, né, o filho do Superman, ele entende o legado da Liga e que o mundo precisa da Liga. Então precisa de uma nova Liga. E aí ele começa a correr atrás do pessoal para formar uma nova Liga. Tá? Muitos falam que sim, muitos falam que não. Digamos assim, no final dessa busca, o próprio Adão Negro meio que não mostra interesse. E ele fala uma coisa que ressalta a importância do Asa Noturna. Que é a hora que ele fala pro John, que o John sabe quem que tem que liderar essa Liga da Justiça, né? Que é o Asa Noturna. E aí depois, a história não é muito longa, já caminhando pro final ali, entrando na parte final, a hora que ele vai até... A hora que ele está indo para conversar com a Asa Noturna, atacam a Torre Titã. Tá, o Exterminador e o seu super grupo de super vilões, eles atacam a Torre Titã. E aí, eu não vou falar quem morre, né? Porque eu acho que é um ponto interessante guardar essa surpresa. Mas tem alguém que morre ali. O Exterminador mata ele. E aí a história, as últimas partes, é de volta ao multiverso onde tá o Pari ali. Ele tá reconstruindo várias terras e tal. Ele já meio que conta o seu plano e dá meio que pra entender o que aconteceu com a Liga da Justiça na última parte. A própria história que é uma história de começo, tá? Então ela é razoável. Ela é simplesmente uma história mediana. Pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Por enquanto. Não desgruda aí que tem mais vídeo, hein? Aquele abraço e até mais. Ó, siga as instruções aí para fortalecer o canal. Aquele abraço e até mais.